Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, Jesus nos chamou aqui hoje para termos um encontro coletivo com Ele e nós precisamos aproveitar ao máximo o que o Senhor tem para nós aqui hoje, ao máximo o que o Senhor tem para nós nesse dia. Irmãos, nós estamos ouvindo. Sabe que desde que eu me converti nessa igreja em 2001, eu entendo, eu sinto que Jesus tem algo muito grande para fazer através dessa igreja. E há uns anos atrás, eu estive vendo documentos lá na Ariovaldo. Nós temos atas muito antigas lá. Nossa igreja, o ano que vem, vai fazer 100 anos de idade, né? Então, nós temos atas antigas. E eu estava vendo, irmãos, quanto Deus já trabalhou, quanto Deus já usou pessoas, quanto Deus vem trabalhando para que se cumpra esse sonho que Ele tem sobre nós. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho tentado ouvir como que nós podemos cooperar e participar da melhor forma desse plano. E nesse tempo, irmãos, eu tenho perguntado para Jesus, o que nós precisamos fazer para que a tua igreja cresça espiritualmente e, consequentemente, cresça, porque o que é saudável cresce, né? Cresça em número, a gente consiga alcançar mais pessoas, ver mais gente sendo salva, batizada, e os crentes também crescendo em espiritualidade, em qualidade de vida, e enquanto a gente se prepara para o dia da volta do Senhor, né? E, irmãos, eu tenho certeza, Jesus está nos chamando para nós estarmos vivendo, a partir desse culto de hoje, um novo nível de busca, um novo nível de conexão com Jesus. E o Senhor quer nos encorajar hoje em Tiago capítulo 4. Então eu queria te convidar a abrir ou acessar a tua Bíblia em Tiago capítulo 4. E o tema dessa mensagem de hoje é o espiritual de todo dia. Porque ali naquela oração do Pai Nosso, tem um momento em que se pede o pão nosso de cada dia. Mas nós precisamos sempre lembrar, irmãos, que mais importante que pedir o pão de cada dia é nós estarmos pedindo o espiritual de cada dia, a presença de cada dia, a presença de Jesus, o alimento espiritual de cada dia. Nós temos, irmãos, consciência de que nós, para vivermos o sonho de Deus para nós, através dessa igreja, vai envolver trabalho. É interessante que eu gosto de me lembrar que o pastor Carlito Paes, já ouvi ele contar mais de uma vez uma história. Ele hoje é pastor da maior igreja batista do Brasil, né? E ele já foi pastor aqui no interior do estado. E um dia, visitando uma senhora no interior, uma irmã, ele comeu lá um macarrão extraordinário. E ele perguntou para ela, aonde que a senhora comprou esse macarrão? E ela disse, eu fiz em casa. E aí foi uma grande surpresa para ele, porque ele achava que não era possível fazer isso em casa. E ele disse, mas como que tu fez em casa? Ela disse, não, vem que eu te mostro. E aí ela mostrou como que ela fazia, máquina ali e tal, né? E aí ele ficou surpreso e disse, mas deve ter dado muito trabalho para fazer isso. E a resposta dela ficou com ele para sempre. Ela disse, mas o que é bom que não dá trabalho? O que é bom que não dá trabalho? E, meus irmãos, nós estamos convidados por Jesus para vivermos frutos inigualáveis, alegrias que nós não vamos encontrar em lugar nenhum, a não ser no chamado que Jesus tem para nós, individualmente e coletivamente. Agora, irmãos, a gente pode ter uma certeza, isso vai envolver trabalho, isso vai envolver sacrifício da nossa parte. E isso, essa consciência de que há trabalho e há sacrifício, não pode nos desanimar. Nós precisamos entender que não vai ter trabalho, vai ter desafio, mas o fruto vai ser insuperável. O fruto, quando nós vivemos na vontade de Jesus, é inigualável. Então não importa que, vou me envolver lá com as coisas do reino de Deus e vou ter estresse, vou ter que lidar com relacionamentos, vou ter desafios, vou ter trabalho. Irmãos, nós precisamos viver esse processo para que a gente possa viver os frutos. Então, que nada te pare, que nada te desanime, mas você possa viver isso. Ao mesmo tempo, irmãos, nós precisamos ter outra consciência de que quando nós nos envolvemos com o reino de Deus, nós vamos sofrer oposição espiritual. Porque nós temos inimigos que não querem que nós vivamos os frutos. Não querem, na verdade, querem que a gente seja destruído. E eles, então, quando alguém se levanta para agir no reino de Deus, eles começam a se colocar com oposição contra nós. E esse texto
de Tiago 4 fala no versículo 7 sobre isso, sobre batalha espiritual. Então, a primeira verdade que eu queria que nós guardássemos, irmãos, é que nós estamos em batalha espiritual todos os dias. E eu tenho, irmãos, um sentimento de responsabilidade e um sentimento de preocupação também com todos os membros aqui dessa igreja. Porque à medida que a gente se engaja no serviço, no trabalho de Deus, nós somos atacados espiritualmente. E nós precisamos nos preparar, precisamos estar conscientes dessa realidade e precisamos estar nos preparando espiritualmente para que esses ataques não tenham efeito, para que a gente possa permanecer inabaláveis, como diz em Efésios 6, né, contra as ciladas, contra os ataques dos nossos inimigos. Né. O versículo 7 ali desse capítulo fala o seguinte, Tiago 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então a realidade espiritual é isso, irmãos. É submeter-se a Deus, mas também é resistir, é batalhar espiritualmente contra o nosso inimigo espiritual. Eu gosto sempre de lembrar, irmãos, que Jesus, diversas vezes, ao mesmo tempo que dizia preguem, curem, ele dizia expulsem os demônios. Resistam ao diabo. Também nós ouvimos o apóstolo Pedro dizer lá na sua carta, cuidado, porque o diabo é como um leão ao redor, procurando alguém para devorar. Da mesma forma, o apóstolo João disse lá na sua primeira carta que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então, irmãos, existe sim uma atenção na Bíblia para essa questão de nós estarmos nos preparando, conscientes e nos preparando contra as ações espirituais. E esse capítulo 4, antes do versículo 7, faz uma preparação interessante, irmãos, que a gente precisava dar uma atenção. O versículo 1 diz o seguinte, de onde vêm as guerras e contendas ou brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, irmãos, ele está falando, num contexto de batalha espiritual, dizendo, olha, existem guerras, existem brigas, existem desentendimentos entre vocês, e sabe de onde que vem isso? Vem das guerras interiores de vocês, vem das guerras que tem dentro. E, meus irmãos, é certo, todos nós temos vivido conflitos interiores, pressões interiores, que a gente tem que lidar e às vezes não consegue lidar, e essas coisas, quando não são controladas, acabam saindo. A gente acaba ficando estourado, irritado, ansioso, depressivo, fora de si, quando a gente não consegue controlar aquelas pressões que guerreiam dentro de nós. E muitas vezes, irmãos, nossos inimigos espirituais estão por trás disso. Estão provocando com diversas armadilhas, acusações, tentações e outros enganos para que os nossos conflitos, as pressões internas estejam nos fazendo ficar perdidos, ficar sobrecarregados, ficar pressionados. Eu tenho certeza, irmãos, que uma estratégia que o diabo tem usado muito em nosso meio é a sobrecarga. É dizer que nós não temos como ter um dia de folga na semana, nem tirar férias, porque a gente não pode parar de responder o celular, porque é nosso compromisso, é nosso trabalho, é o que a gente tem que fazer, é o que a gente faz, é o que a gente é, e a gente não pode, a gente não tem direito de folga mais. Ele quer nos sobrecarregar, irmãos, ele quer nos pressionar, e nós precisamos da ajuda de Jesus para que a gente não adoeça emocionalmente. E infelizmente, irmãos, Deus tem me falado sobre isso. Eu tenho visto vários colegas, pastores, líderes, outros cristãos que têm adoecido emocionalmente. E Deus tem me falado que muitas dessas dificuldades emocionais são ação do nosso inimigo, são ação do diabo, sobre nós nos pegando muitas vezes despreparados espiritualmente. Muitas vezes distraídos com um monte de coisas e, vamos dizer assim, carentes das armas espirituais. Então, irmãos, nós precisamos estar conscientes de que há uma guerra espiritual e que uma grande parte dessa guerra acontece aqui, dentro. E nós precisamos da ajuda de Jesus para administrar pressões, administrar as paixões, como diz o texto, que guerreiam dentro de nós. Versículo 2 diz assim, vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam
mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Então ele está dizendo, vocês têm vivido esses conflitos. Vocês têm lutado, corrido daqui para lá e não têm encontrado o que vocês precisam. E aí a conclusão dele é, vocês não conseguem chegar lá porque vocês não têm orado. Porque vocês não têm pedido a Deus ajuda, o que vocês precisam. Então, irmãos, esse texto é extremamente importante para nós, irmãos. Só com oração nós vamos encontrar o equilíbrio, a vida sustentável, a vida verdadeira. Só com a ajuda de Jesus nós vamos conseguir acalmar a guerra que é espiritual e acontece muito dentro de nós, mas também sai para fora. E a gente sabe, quando a gente está descontrolado, e emocionalmente a gente acaba ferindo quem está em volta e o bolo só cresce mais, né? E irmãos, então aí vem a segunda verdade de hoje. A primeira é que nós estamos em guerra espiritual e essa consciência é bem importante para nós. E a segunda verdade é que a oração qualificada é central para a vitória espiritual. Esse é o ano de vencer espiritualmente, irmãos. E Jesus então está nos dando uma direção. E eu falei de manhã, quero repetir hoje. Eu acredito que esse é um culto histórico da nossa igreja, em que nós vamos começar a viver um novo nível nessa batalha espiritual, que vai partir de uma base mais forte de oração individual. Vai partir de uma base mais forte de oração individual. A partir da consciência da importância disso, nós vamos viver um novo nível de oração individual. O texto, irmãos, ali no versículo 2, como eu já falei, diz não tem porque não pedem, ou seja, porque vocês não oram, vocês não chegam lá. Então a primeira parte que a gente está aprendendo aqui é que nós precisamos orar. E aí nós precisamos marcar, nós precisamos ter horário para fazer isso, nós precisamos ter o tempo para que a oração aconteça. E oração é uma conversa com Jesus. Oração, irmãos, é desenvolver um relacionamento com Jesus. Então nós precisamos nos aproximar dele, tendo um tempo para conversar com o Senhor. Para falar sobre gratidão, para falar sobre pecados, para falar sobre pedidos, para falar sobre sentimentos, para o que nós precisarmos, mas também para tentarmos ouvir o que ele tem para nos dizer. E é interessante, eu vi uma metáfora, nunca mais me esqueci também, que a gente reconhece muito fácil a voz de alguém com quem a gente conversa muito, com quem a gente convive, por causa dessas horas que a gente gasta conversando com essa pessoa. Então, eu tenho certeza que no meio de um monte de gente conversando, sem ver quem são as pessoas, eu sei dizer que a Tati está ali no meio ou não. Por quê? Porque eu conheço a voz dela, mesmo que outras pessoas estão falando junto, eu sei qual é a voz dela. Por quê? Por causa da convivência, por causa do hábito de conversar. E nós vamos começar a ouvir melhor a voz de Jesus, separar a voz de Jesus de outras vozes, da minha própria voz, das vozes inimigas que tentam interferir, quando eu estiver exercitando essas conversas, estiver gastando tempo junto com ele. Então a primeira parte, irmãos, da vitória é o tempo. É eu ter o tempo reservado para isso, um local, um tempo reservado para isso. A segunda parte, versículo 3, vai dizer, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Agora ele está falando que algumas vezes a oração acontece, mas acontece sem qualidade. Acontece uma oração desqualificada. Então, irmãos, aí vem a segunda tarefa para nós, qualificarmos a nossa oração. Então a primeira parte é reservar tempo, e a segunda parte é qualificar esse tempo, melhorar esse tempo. E, irmãos, isso é uma coisa que reservar o tempo já é uma grande coisa. E a questão da qualificação, o Espírito Santo vai te ajudar. E nós precisamos daí colocar o nosso coração cada vez mais sintonizado com o de Deus, entender o que pedido faz sentido e que pedido não faz sentido, né? E nós vamos então melhorando essa nossa qualidade e essa interação com o Senhor. Olhando de novo lá para o versículo 7, o versículo dizia então que nós devemos submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E o versículo 8 vai dizer, aproxime-se de Deus
e ele se aproximará de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Agora, irmãos, uma coisa importante que a gente precisa entender aqui é a seguinte: aproximar-se da igreja, aproximar-se da Bíblia, nem sempre significa aproximar-se de Deus. Nem sempre. Porque, irmãos, eu conheci pessoas e se acumulam os casos de pessoas que eu conheço que estudam a Bíblia demais. Recentemente a gente ouviu a notícia de um grande teólogo conhecido mundialmente pelo seu conhecimento bíblico, que se perdeu, cometeu adultério, já não é mais jovem, né? Um senhor já cometeu adultério por anos e tudo mais. Então uma pessoa com muita proximidade da Bíblia, muita proximidade da igreja, mas um afastamento de Jesus. Eu conheci pessoalmente pessoas próximas de mim que pregavam todos os domingos, eram pessoas muito próximas da igreja, próximas da Bíblia, mas que não sabem, se pergunta, mas como que tu foi parar nesse ponto de cometer o adultério dezenas de vezes contra a tua esposa? E a resposta é: eu estava na igreja, eu estava pregando, mas eu estava afastado de Jesus. Eu não estava mais orando, eu não estava mais falando com Ele. E aí, adivinha, irmãos, como que eu vi várias pessoas, não só líderes, mas outros cristãos, tendo a vida restaurada, voltando a ter intimidade com Jesus, se aproximando de novo dessa prática de andar no relacionamento real com Jesus, viram as coisas serem restauradas nas suas vidas. Então, irmãos, é muito importante que a gente saiba da realidade de que o cristianismo é um relacionamento com Jesus, é amar a Jesus mais do que qualquer outra coisa, mais do que amar a Bíblia ou amar a igreja. É muito importante nós amarmos a palavra dele. É muito importante nós amarmos o corpo de Cristo, que é a igreja, e nos envolvermos com a palavra, nos envolvermos com a igreja. Mas se nós perdermos o relacionamento com Jesus, está tudo perdido. A Bíblia e a frequência nas atividades da igreja não nos salvam, não servem, se nós não tivermos relacionamento com Jesus. Então, irmãos, nós precisamos fazer manutenção disso, irmãos. Precisamos, porque senão nós seremos atacados, derrubados espiritualmente sem perceber, achando que nós estamos bem espiritualmente e não estamos, né? Então nós precisamos, para pacificar essas guerras que estão internas em nós, no nosso coração, só com a oração, só com a proximidade de Jesus é que isso vai ser possível. Daí você pode estar dizendo assim: Pai Eduardo, mas minha vida está uma bagunça, eu não consigo organizar nada, não tenho nem agenda direito. Bom, então você precisa fazer uma coisa, você precisa agendar uma coisa: tempo de qualidade com Jesus. Você precisa ter essa agenda, você precisa ter esse horário e esse local marcados para estar com Ele. E meus irmãos, não me diga que você só pode fazer isso fazendo outra coisa junto, que você só tem tempo para Jesus dirigindo, você só tem tempo com Jesus no mercado, você só tem tempo, se você estiver fazendo outra coisa, você não tem tempo para exclusividade com Jesus. Irmãos, nós precisamos desse tempo. Nós precisamos de uma reunião exclusiva com Jesus todos os dias. A nossa vida depende disso, meus irmãos. E nós precisamos não só nos envolver com Ele, mas nos envolver com a obra dEle, sabendo que a gente sofre oposição espiritual quando isso acontece. E esse relacionamento com Ele nos prepara para isso, nos deixa fortes. E é o que vai nos ajudar a termos um ritmo sustentável em nossas vidas. De sabermos, olha, essa pressão que eu estou sofrendo aqui, ó, e essa coisa que eu estou me cobrando aqui, ó, não é de Deus, eu não vou me ocupar mais com isso, não vou ficar mais ansioso com isso. Essa pressão aqui que estão me colocando, dizendo que eu tenho que resolver, não é comigo. Jesus está dizendo que não é comigo, então eu não vou resolver. Essa pressão é de outro. Ah, mas essa coisa aqui, ó, que eu precisava começar a fazer, então eu estou entendendo de Jesus agora que eu preciso fazer. Então, irmãos, essa administração precisa da ajuda de Jesus, porque senão a gente vai enlouquecer, irmãos. A gente vai sair, como eu falei ali sobre líderes que eu conheço, a gente vai sair da realidade, a gente vai fazer coisas que depois a gente nem vai se reconhecer como que a gente pode chegar nesse ponto.
Então, essa proximidade com Jesus nos mantém vivos, nos mantém saudáveis, nos mantém sãos emocionalmente. Nós precisamos disso, irmãos. Sabe, hoje tem uma pergunta sobre a nossa mesa. Como está o meu relacionamento com Deus? Como está o meu relacionamento com Deus? Essa que é a pergunta. Não como está a minha frequência na religião. Como que está o meu relacionamento com Jesus? É algo pessoal, é algo de andar junto, é algo... Nós precisamos, irmãos, viver isso. Nós precisamos viver isso. E eu posso dar vários testemunhos, irmãos, de oração, de fruto de oração aqui. Eu queria trazer 2 aqui. Sabe que eu nunca mais me esqueci de um testemunho que o pastor Mário me contou uma vez. Sobre como 2 pessoas oraram e aconteceu algo extraordinário de Deus. O pastor Mário passou uma época, antes dele vir para a IBPA, anos antes de vir para a IBPA, de muita dificuldade financeira, estava desempregado por muito tempo, e num dia que ele estava assim com escassez muito grande, ele tinha R$5 na mão e precisava providenciar o almoço para ele, para a família. E aí ele resolveu orar. E ele disse que foi orar a Deus com aquela nota de R$5 e disse: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu consagro isso a Ti e eu vou sair para ouvir o que Tu tem para mim, porque eu humanamente não tenho o que fazer. E aí ele pediu ajuda para Jesus e disse que ia sair de casa para buscar ajuda. Irmãos, quando ele sai do condomínio dele, vem vindo um pastor, se encontra com ele no exato momento que ele sai dali, um pastor vem vindo a pé, que já era um pastor conhecido dele, um pastor já mais idoso, e esse pastor diz: Mário, te encontrei. Ele disse: ô pastor, o que você está fazendo aqui? Mário, nem sabe, nessa manhã eu estava orando a Jesus e Jesus me disse que eu tinha que fazer uma coisa, que eu tinha que te encontrar onde tu morava, para te trazer uma oferta aqui. Só que eu não sabia onde é que tu morava. Então eu pedi que o Espírito Santo me dirigisse, e eu saí a pé, e o Espírito Santo me trouxe aqui. Irmãos, notem que ele vinha a pé, tentando achar, e ele passou na frente na hora que o Mário saiu. E esse pastor entregou para ele um envelope que tinha um salário mínimo de oferta para ele, naquela época. Irmãos, esse para mim é um testemunho muito interessante de 2 pessoas orando. Uma pessoa pedindo ajuda a Deus e sendo respondida, e outra pessoa perguntando: Jesus, como eu posso te servir hoje? E recebendo uma direção muito clara de Jesus e conseguindo ouvir a voz de Jesus num nível alto, assim, num nível acima do que a gente encontra por aí, sobre o que fazer, sobre como servir e se colocando na brecha. Então, irmãos, a oração faz muita diferença nas nossas vidas. E ela não é só sobre suprimento material. Eu vivi já várias crises assim emocionais, de ansiedade, de dificuldade para ter paz no coração, que eu pensei, bom, vou ter que procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, né, porque é uma coisa que parece que não passa. Mas então eu sempre chegava numa decisão: eu vou intensificar minhas orações, eu vou investir espiritualmente para ver o que acontece. Se espiritualmente se resolve, se não tem que procurar ajuda mesmo, né? Porque envolve outras coisas. Irmãos, diversas vezes, eu penso aqui em umas 4 vezes que isso me aconteceu, e eu, buscando em oração ao Senhor, pude ter vitória sobre essas coisas, pude ter vitória sobre isso. Então, meus irmãos, nós precisamos lembrar de que a oração é extremamente importante e ela pode nos tirar de muitas dificuldades, de muitos desafios. Ela nos mantém num ritmo sustentável, ela nos livra de entrarmos em problemas, mas ela também nos livra de problemas que a gente possa estar vivendo.
Fora que a gente pode falar sobre curas físicas. Eu já vivi um milagre, outras pessoas aqui já viveram milagres pela oração. Então, a oração, irmãos, é renovação, é cura, é você trazer o sobrenatural sobre a sua vida. Então, nós precisamos, irmãos, para o nosso bem, da oração. Então, quero te encorajar a você, a partir de hoje, ter uma nova agenda com Jesus de oração individual. Uma nova. Se você já tem alguma, você vai ter uma melhor ainda. Você vai crescer na quantidade, crescer na qualidade da oração individual, exclusiva com Jesus todos os dias. Aquele espiritual de cada dia, aquele pão espiritual que a gente precisa. A terceira verdade, irmãos, que esse texto traz, é uma verdade sobre fidelidade. A vitória passa pela fidelidade a Jesus. O texto então começa falando sobre as guerras, internas, paixões que acabam saindo, a gente acaba se perdendo e brigando e etc. E ele disse, vocês vivem isso porque vocês não oram, vocês não pedem, e quando vocês não pedem de maneira qualificada, vocês pedem mal e tudo mais. E, irmãos, o texto que vem a seguir é o versículo 4, que traz uma realidade que em outros textos da Bíblia também traz, que é quando as pessoas priorizam outras coisas, se desviam da agenda de Jesus, da vontade de Jesus, Deus se referia a essas pessoas como pessoas cometendo adultério, pessoas traindo a Deus. E esse texto vai falar sobre isso da seguinte forma: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então esse texto começa a dizer, meus irmãos, no contexto de que era preciso orar, ele começa a dizer, não dá para ser amigo do mundo e se envolver com o mundo de tal forma que Deus fique para trás, porque isso é uma traição, isso é uma infidelidade a Deus. Então quando a gente diz, eu sou fiel a Jesus, eu sou fiel à minha esposa, isso significa que eu estou dizendo que essas pessoas são prioridades, que eu não vou me esquecer dessas pessoas, que eu não vou deixar essas pessoas com tristeza, com falta de mim, porque estou envolvido com outras coisas. Então, irmãos, a fidelidade a Deus passa por isso. Então, quando eu digo, eu quero ser fiel a Deus, nós precisamos, então, crescer nessa dedicação a Jesus, tendo o cuidado de o que eu estou me envolvendo, com quem eu estou me envolvendo. Essas coisas são a agenda de Jesus mesmo, ou é simplesmente minha vontade, meu desejo? Né? Eu me lembrei de um texto, lendo essa parte aqui, de Romanos 8, versículo 5 em diante, diz assim, os que vivem segundo a carne, ou segundo a natureza humana, se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, irmãos, o texto está falando sobre inclinação, e vejam que esse texto nem está falando sobre inimigo espiritual. Ele está dizendo que nós temos um desafio que nos acompanha, ou nos inclinarmos para a nossa vontade humana, natureza humana, ou nos inclinarmos para a vontade de Deus, para as coisas do Espírito. Desse lado tem morte, afastamento de Deus, morte espiritual, e desse lado tem vida e paz, diz o texto. E aí, meus irmãos, nós precisamos começar a nos perguntar sobre nossas decisões. As minhas decisões são decisões de fidelidade a Deus e à vontade dEle, ou decisões pela minha natureza humana? Tem vezes que eu decido, por exemplo, não fazer o que Deus esperava que eu fizesse. Decido não vir no culto, por exemplo. Tá, mas por que tu não está vindo no culto? É uma agenda de Deus, tu ir para outro lugar? Ou é tua natureza humana querendo fazer outra coisa? Essa é uma baita pergunta, irmãos. Hoje eu não consegui ler a Bíblia. Tá, mas o que ocupou esse lugar? Uma agenda de Deus que ele disse, não leia a Bíblia, vai fazer outra coisa. Ou foi a tua natureza humana?
Se nós estamos nos inclinando para a natureza humana, ele disse, é uma inimizade com Deus e leva à morte. Então, irmãos, nós precisamos muito dessa inclinação para o Espírito, para que a nossa fidelidade a Deus cresça. A gente viva, de fato, em volta da vontade dEle, do que agrada a Ele. E aí, irmãos, está a pergunta na mesa. Quanto eu amo a Jesus, de fato? Quanto que eu amo a Jesus na prática? A fidelidade é o alvo de quem ama. Se eu amo, eu quero ser fiel a essa pessoa. Quero permanecer fazendo o que agrada a ela, fazendo o que ela espera de mim. O texto vai continuar ali. Aliás, eu estou voltando lá agora para o versículo 8. Nós tínhamos lido só a primeira parte do 8, vou ler agora o 8 em diante. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O que Ele quer dizer com trocar o riso por lamento, alegria por tristeza? Ele quer dizer, olha, tem áreas da vida de vocês que vocês deveriam estar levando mais a sério com relação à parte espiritual. Tem áreas que vocês estão rindo, estão se divertindo, mas que ela está desagradando a Deus. Então você deveria reavaliar e parar de achar que é engraçado, porque é triste, porque está te afastando de Deus, porque parece bom, mas não é. É uma amizade com o mundo que está te tornando inimigo de Deus, uma inimizade com Deus. Então, irmãos, nós precisamos muito nos avaliar nessa questão. E uma questão, irmãos, que é presente na Bíblia inteira, inclusive no livro de Tiago, traz esse assunto, é a maledicência. É uma cultura de falar mal, irmãos. E muitas vezes a gente fala mal como se fosse uma coisa divertida, como se fosse uma piada. A gente fala mal do jeito que a pessoa está se vestindo, a gente fala mal do jeito que a pessoa anda, a gente fala mal, a gente dá risada. Então, o Espírito Santo está nos chamando agora para a gente repensar alguma área da nossa vida que precisa ser levada mais a sério espiritualmente. Alguma coisa que a gente poderia ser mais fiel a Deus do que nós temos sido. O Espírito Santo também quer nos falar sobre isso. Quer nos falar sobre arrependimento, como o Henrique já falou aqui. Sobre nós estarmos mudando a nossa mente, melhorando a nossa mente com relação a alguma área. E uma área, irmãos, que nós não podemos brincar é a área do perdão. Nós guardamos mágoa, nós guardamos ranço, nós ficamos amargurados com outras pessoas, é algo que espiritualmente é muito ruim, irmãos. E é uma infidelidade a Deus, porque Jesus disse, vocês devem perdoar. E daí a minha resposta é, tá bom, Jesus, tu disse, mas eu sou mais eu não vou perdoar, eu quero ficar brabo mesmo com a pessoa, eu quero ficar de cara fechada com a pessoa. Então eu estou dizendo, tu está dizendo isso, Jesus, mas eu sou meu Deus. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos, e levar mais a sério algumas áreas da nossa vida. É isso que esse texto está dizendo. Então avalie, se humilhe diante de Deus e coloque a tua fidelidade num novo nível. Peça para que o Espírito Santo te ajude nisso. O texto vai continuar ali, versículo 13 em diante, dizendo assim, agora o assunto muda um pouco. É dentro desse mesmo assunto, mas é um pouco mais específico. 13 em diante. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Esse texto, irmãos, não está dizendo que tudo se resolve com uma frase mágica. Se tu disser, se Deus quiser, eu vou amanhã lá para Canoas fazer meus negócios. Se tu disser essa frase, está tudo certo. Não é isso que esse texto está dizendo. Você está dizendo de uma pessoa que vive independente de Deus. Ele decide o que ele faz. Ele não pergunta nada para Deus. Ele resolve as coisas, ele sabe, ele é uma pessoa orgulhosa, diz ali vanglória, né? E ele está dizendo, isso é um baita problema para vocês.
se vocês quiserem viver independentes de Deus. Vocês deveriam estar procurando qual é a agenda de Jesus, qual é a vontade de Deus, porque senão vocês vão viver com uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, com um não cristão vive. O não cristão vive como? Tomando suas decisões. Ele acorda, ele usa a inteligência, ele decide para onde ele vai, o que ele vai fazer de negócio e tal. Então, irmãos, nós precisamos cada vez mais viver uma agenda dependente de Jesus. Isso faz parte da fidelidade. Eu me tornar mais dependente. Ter uma agenda mais vinculada com a dele para mim. Né? E essa agenda desconectada de Deus, ou a negligência com o chamado que Jesus tem para mim, com o envolvimento que Jesus deseja que eu tenha na igreja, no reino dele, vai me causar problemas espirituais. Como a gente já viu, irmãos, não tem sustentabilidade. Começa a dar enfermidades emocionais, enfermidades espirituais, emocionais, sobrecarga, loucura, ansiedade, entra no buraco, mal fisicamente, problemas, ataques espirituais e não percebe que é. Então nós precisamos, irmãos, também dessa fidelidade de agenda com Jesus, de ser dependente de Deus, de ouvir o Senhor e não andar só pela nossa cabeça. O texto está nos chamando para uma agenda de intencionalidade na presença de Jesus, que vai nos ajudar a entender qual é a agenda, qual é a direção. E mais, irmãos, vai nos ajudar também a nós sermos pessoas mais parecidas com Ele. A proximidade com Jesus vai nos transformando. O texto 17, que é o último do capítulo 4, é um texto bem conhecido da Bíblia e muito importante, que diz o seguinte: portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então a infidelidade com Deus acontece também quando eu sabia que eu deveria fazer e me omito. Ajo com omissão, é o pecado de omissão. Então eu sabia que eu deveria fazer isso, mas eu não faço, deixo para outra hora, é pecado. E meus irmãos, nós precisamos cada vez mais nos livrar de palavras que tentam mascarar isso, dizendo, é procrastinação, é preguiça. Né? A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo, se você sabia que deveria fazer, não fez, é pecado. É algo que está te afastando de Deus. É uma rebeldia contra Deus. Então, se você entendeu que Jesus queria aquilo de ti, você deve fazer. E nisso entra, irmãos, o quê? Essa coisa do relacionamento pessoal com Jesus. Já é claro para nós, irmãos, que Jesus deseja que nós tenhamos uma agenda com Ele todos os dias de oração, de proximidade com Ele. Nós precisamos fazer, irmãos, senão nós estamos nos perdendo. E a pergunta que está na mesa continua sendo, como está o meu relacionamento com Deus? O meu relacionamento pessoal com Deus, como está? Jesus está nos chamando para nós irmos para um novo nível nesse relacionamento. E vai requerer o quê? Trabalho, vai requerer sacrifício, mas, irmãos, vai nos levar a frutos incomparáveis. Você não vai encontrar frutos iguais em nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar. Irmãos, você pode fazer o mesmo passeio, pode tirar as mesmas férias. Se você for com Jesus, vai ser outro nível, outro nível. Você pode tirar umas férias trágicas sem Jesus. E você pode tirar umas férias muito mais simples, que são melhores por causa da presença de Jesus. Nós precisamos entender isso, irmãos. A nossa vida não está dependendo daquilo que muita gente acha que a nossa felicidade depende. Depende principalmente da presença e da agenda de Jesus. Então, eu quero te convidar a viver um novo nível a partir de hoje de agenda com o Senhor. Quero terminar com um versículo de 2 Coríntios 3, que diz assim: e todos nós, deixa eu botar o contexto aqui, Moisés foi chamado, então, o povo viveu todos aqueles milagres do mar se abrir e tudo mais, né? E Moisés, então, é chamado para receber as tábuas, e o monte lá pegava fogo, era o sobrenatural de Deus se movendo de muitas formas. E aí, depois disso, eles são orientados a construir uma tenda, um lugar que é chamado Tenda do Encontro. E, de novo, irmãos, aquela coluna de fumaça de dia, coluna de fogo durante a noite, e aquela presença de Deus ficava em cima da tenda do encontro, quando Moisés entrava lá para orar e falar com Deus. Só que o texto aqui de 2 Coríntios está relembrando o que acontecia. Moisés ficava com o rosto brilhando,
quando ele saía daquela tenda. Só que esse brilho ia apagando, ia ficando mais fraco ao longo do tempo. E daí Moisés usava então um véu para que as pessoas não vissem que o brilho apagava. E esse texto está dizendo agora o seguinte sobre nós, que nós temos agora uma luz, o Espírito Santo habitando em nós, que é permanente, que não diminui, que não se apaga. E nós temos a oportunidade de ter encontros com Jesus transformadores, mais transformadores e impactantes do que Moisés tinha com Deus. E é o que está dizendo então o versículo 18. Diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Irmãos, ele está dizendo que nós, nesses encontros com Jesus, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Então, se nós tivermos agenda com Jesus para ir para a tenda do encontro com Ele, encontro exclusivo com o Senhor, o texto está dizendo que nós vamos sendo transformados, vamos ficando mais parecidos com Ele. A presença vai crescendo dentro de nós. E essa constância de todos os dias lá para se encontrar com o Senhor, irmãos, vai nos levando a um nível espiritual, a um nível de vida que não se compara a nada que você possa buscar nessa vida, não. O fruto disso é incomparável. E nós precisamos muito desses encontros, irmãos, desses encontros. Para ter vida, para ter paz, mas também para irmos a lugares, a termos experiências que fora do sobrenatural, fora da presença de Deus, não se encontra em lugar nenhum. Então, irmãos, Jesus está nos chamando para viver isso, para nós fazermos essa conexão mais profunda a partir de hoje. E eu queria fazer uma proposta, que eu entendo que está no coração de Jesus para nós, que é a seguinte: quero convidar todos vocês, já convidei os irmãos lá pela manhã, a nós fazermos um impulso aqui coletivo. São orações individuais, mas vai ser um encorajamento coletivo para isso, que é o seguinte: quero que amanhã nós comecemos um trabalho de estarmos orando individualmente, por até o dia 20 de agosto, de 20 de julho até 20 de agosto, nós estivéssemos individualmente orando 30 minutos a mais do que nós temos orado hoje por dia. Então, se você tem orado 2 horas por dia, eu te convido a você orar 2 horas e meia por dia. Se você tem orado 15 minutos por dia, eu te convido a você orar 45 minutos por dia. Você acrescentar meia hora para nós irmos para um novo nível de busca ao Senhor. Mas lembrem que a qualidade tem que acompanhar o tempo, né? Nós precisamos ter esses 30 minutos a mais, mantendo a qualidade, mantendo a busca, né? Para que não seja só um tempo. Mas, irmãos, reservar esse tempo já é grande coisa, já é um avanço. Deus recompensa os que o buscam. Se você disser, eu vou reservar meia hora a mais aqui, você já vai ser recompensado. Pode acreditar no que eu estou te falando. Eu tenho convidado pessoas que nem são crentes para fazerem isso. Reserva meia hora do teu dia para falar com Deus, com Jesus, e veja se as coisas não vão mudar. E muda. Então nós vamos viver esse encorajamento. Nós temos lá um grupo de WhatsApp lá, amanhã eu vou colocar no grupo da igreja ali, se você quiser entrar. Vamos mandar uns encorajamentos durante a semana, lá uns 3 encorajamentos durante a semana. Mas, irmãos, eu queria que isso fosse algo histórico na nossa vida, que nós vivêssemos a partir desses 30 dias um crescimento de oração que vai continuar avançando para sempre. Nós vamos crescer um pouco agora, mas a proposta é que nós sigamos crescendo nisso, nessa conexão com Jesus, que é a base de tudo que nós precisamos. A presença de Deus, irmãos, é o começo e o fim de todas as coisas. É tudo o que nós precisamos. O relacionamento com Jesus é o que nós precisamos de verdade. Então quero te convidar a gente a fazer isso. Vamos fazer, irmãos? Amém? Aleluia. Sim. Te convido a ficar em pé, então, a gente fazer já uma oração inicial, pedindo graça de Deus. Jesus, nós queremos, Pai, agradecer a Tua direção para nós aqui, através da Tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui conscientes, um pouco mais conscientes, de que o mundo espiritual, Senhor, é mais espiritual, o mundo é mais espiritual do que material. O mundo espiritual é uma realidade sobre nossas vidas,
E nós precisamos, Senhor, orar mais, para que nós possamos acalmar as guerras, Pai, que acontecem dentro de nós e acabam, Senhor, indo para o exterior, acabam se manifestando de várias formas. Senhor, oramos para que Tu nos ajude, Senhor, com as distrações. Nós pedimos a Tua graça para que essa mensagem permaneça no nosso coração e nós possamos encontrar em Ti, Senhor, nas conexões contigo, nas conversas contigo, no tempo a sós, possamos encontrar paz, Pai. Possamos encontrar um ritmo sustentável, possamos aprender a trabalhar com as pressões, Senhor, administrar as pressões, possamos fazer aquilo que Tu tem nos pedido, Senhor, e nós não temos feito, Pai. Queremos crescer na fidelidade contigo, Pai. Sabemos que é na Tua presença que somos transformados, somos aprimorados na forma de pensar, somos aprimorados na forma de falar, somos melhorados, Senhor, na forma de agir, Pai. E nós queremos viver uma vida mais fiel a Ti, Senhor, porque Te amamos, Pai. E entendemos que tudo vem de Ti, Pai, e Tu és o nosso bem mais precioso. A Tua presença, o relacionamento contigo é tudo que nós precisamos, Pai. E nós queremos que a nossa prática esteja alinhada com isso, que Tu nos livre de todo o engano que diz que não temos tempo, Pai, que não temos agenda, que não podemos, Pai. Nos livra do engano, Pai, e nos ajuda a estarmos perto de Ti, Pai. Nos livra da sobrecarga, Pai. Nos livra das mentiras que não nos deixam descansar, Pai. E nos ajuda a andarmos, Pai, na Tua agenda, carregando o Teu fardo que é leve, Senhor, o Teu jugo que é suave, Senhor. Queremos andar na Tua presença, Pai, no Teu sobrenatural, porque sabemos, Senhor, que a Tua agenda, a Tua vontade é incomparável, Senhor. Traz frutos, Senhor, incomparáveis sobre as nossas vidas. E nós queremos viver um novo nível espiritual. Queremos viver mais profundamente o sonho que Tu tem para nós, individualmente e também como Igreja Batista do Passo da Areia, Senhor. Nos ajuda pela conexão contigo, temos mais clareza e podemos viver a Tua agenda, a dependência de Ti, Senhor, de uma forma mais profunda, Pai. Oh, Senhor, dá-nos clareza, enche-nos do Teu Espírito pela Tua graça, Senhor. Não somos merecedores e precisamos da Tua ajuda para cumprir o voto que estamos fazendo aqui hoje, Pai, de nos dedicarmos mais à oração por esses próximos 30 dias, Pai, e assim continuarmos para sempre crescendo na Tua presença, Pai, e vivendo uma vida dedicada a Ti, Pai. É a nossa oração. Toma-nos, Senhor, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Sim. Não deixa nada te enganar que você não tem 30 minutos. Você tem. Você tem. Você tem. Jesus te leve a um bom tempo de encontros com Ele. Amém, meus irmãos? Vamos juntos. Amém.